Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 43º material exclusivo para os assinantes de Dagobah, que a partir de agora vão começando a ser mais públicos também esses materiais, não é? Isso é necessário, eu acho, não é? Nesse momento dramático que nós estamos vivendo. E por que esse momento que nós estamos vivendo é tão dramático, não é? É dramático porque começa a crescer uma polarização que em nada ajuda a democracia brasileira. Nós sabemos que o Temer assumiu o governo porque assim mandava a Constituição. Ele não foi nem ungido pelas ruas, nem escolhido diretamente pelas urnas. Foi escolhido indiretamente. Isso já é suficiente para a gente dizer que se ele será responsabilizado por algum crime cometido pelo PT durante a campanha eleitoral, ele também deve assumir esses crimes indiretamente, né? Quer dizer, quem comandava o esquema era o PT. Não há uma pessoa inteligente que possa duvidar disso. Vice não apita nada, em lugar nenhum. Ah, mas a lei diz que o vice participa da campanha, como andou dizendo aí o Gilmar Mendes, numa declaração incompreensível, não é? Ou com motivos incompreensíveis, não é? Então, é necessário colocar um pouco de racionalidade mínima nessa discussão que está em curso no Brasil. Uma coisa é o Estado de Direito e seu arcabouço legal. Cabe ao Estado de Direito fazer cumprir as leis. É o império da lei. Seja qual for o delito cometido. Muito bem. Acontece que o nosso arcabouço legal, ele não faz uma distinção entre crime político e crime cometido por políticos, no exercício do mandato ou em razão do cargo ou função que ocupa. Não é? Então, por exemplo, uma pessoa receber caixa 2 é crime, sobretudo se as origens dos recursos forem ilícitas, mas não necessariamente é um crime político para alterar a natureza do regime democrático. Não é? Então, isso é preciso ter claro, senão nós não vamos entender qual é o problema central da conjuntura que nós estamos vivendo. Uma pessoa roubar para comprar ternos, barcos, carros, joias, como fez o Sérgio Cabral, não iguala, do ponto de vista da democracia, essa pessoa que cometeu esses delitos com o Lula, que chefiou uma organização criminosa para bolivarianizar o nosso regime, ainda que não tenha conseguido, mas esse era o objetivo, para reduzir a liberdade de imprensa, para derruir as instituições do Estado Democrático de Direito, para conquistar e estabelecer uma hegemonia de longo prazo sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido. O neopopulismo lulista ou lulopetista é semelhante aos bolivarianismos, ainda que a estrutura e a dinâmica da sociedade brasileira não sejam semelhantes à da Venezuela, da Bolívia, do Equador, da Nicarágua. Isso não significa que o agente político não tinha essa intencionalidade. Lula era o Chaves possível, quando assumiu, nas condições do Brasil. Não é isso? Então, se você não faz essa distinção, e se você confunde Estado de Direito com sociedade democrática e com Estado democrático, vai tudo por água abaixo. Porque senão você vai ter que dizer, não, cumpra-se a lei. Claro que deve se cumprir a lei. A justiça, que é um dos poderes para aplicar a lei, um dos poderes da República, ela deve continuar aplicando a lei. Então, todo apoio à Lava Jato, todo apoio à Lava Jato. Todo apoio
aquelas bandeiras das grandes manifestações que nós tivemos em 2015 e 2016 pelo impeachment? Sim, não se pode esquecer aquelas bandeiras. Não era fora Temer, não é mesmo porque Temer nem tinha assumido antes do impeachment, mas constitucionalmente nós sabíamos já que ele iria assumir. Né? Mas quais eram essas bandeiras? Eram o impeachment fora Dilma, fora Lula e a prisão de Lula, e o fim do registro partidário, a cassação do registro partidário do PT. Essas foram as principais bandeiras. Agora parece que os moralistas esqueceram dessas bandeiras, não é? Então agora eles acham que podem fazer um movimento político contra todos os corruptos. Muito bem, mas isso não é papel de um movimento político, isso é papel da justiça, é papel das instituições, que tem que punir todos os corruptos. O cara que rouba um picolé, o cara que bate a carteira na esquina, o cara que aceita dinheiro de empresas para se dar bem e para favorecê-las durante o seu mandato. Então, vejam bem, o nosso arcabouço legal, repetindo, não faz uma distinção entre crime político e crimes comuns cometidos por políticos. E por que não faz? É explicável. Nós tínhamos saído de uma ditadura. A Constituição de 88 tinha pavor, não é? Os constituintes tinham pavor do que era chamado de crime político na ditadura, que era uma maneira da ditadura militar, não é? Inculpar os seus opositores, sejam eles quais fossem, não é? Então havia aquele estatuto do crime político. Mas isso não significa que o crime político não exista. Se você se organiza, estrutura uma organização criminosa para violar o regime democrático, para bolivarianizar o regime, você está, sim, cometendo um crime político. Não importa que outros políticos cometam outros crimes para enriquecer, se dar bem na vida, se eleger, se reeleger, reeleger um correligionário, não é? Esses são os crimes próprios, endêmicos da política tradicional. Eu sempre gosto de lembrar um evento histórico que está na raiz disso tudo. Péricles, o principal expoente da democracia nascente na Atenas do século V a.C., foi acusado várias vezes de corrupção durante o seu longo protagonismo político na democracia ateniense. Golpes foram dados contra a democracia ateniense, inclusive pelos discípulos de Sócrates, aliados aos espartanos que eram honestos, eram varões de Plutarco. Mas o que é, do ponto de vista da democracia, um perigo maior? O Péricles, que cometeu uma ou outra corrupção, desviou dinheiro na construção do Partenon, nomeou um filho quando não podia, casou com uma pessoa que acabou se metendo na vida política de Atenas e nem ateniense era de Mileto, Aspásia, que foi inclusive considerada puta, não é? O Péricles, que fez tudo isso, que era um homem comum, não era um herói, não era um varão de Plutarco como Leônidas e os espartanos autocratas, não é? Representava um perigo maior para a democracia do que os discípulos de Sócrates, como Alcebíades, que se aliaram aos autocratas espartanos para suprimir a democracia ateniense em 2 golpes sucessivos e estabeleceram a ditadura dos 30 e a ditadura dos 400, que matou mais gente durante 8 meses do que toda a guerra do Peloponeso. E ainda quiseram dar um terceiro golpe, que aí os democratas atenienses evitaram de maneira truculenta, mas evitaram, mataram todos os seus chefes, não é? Porque previram que ia ser terrível se houvesse mais um golpe contra a democracia, não é? Então, pensem bem nisso. A democracia não é uma polícia moral da humanidade. Ela não é um conjunto de vigilantes
para ver quem está burlando a lei, quem está roubando, quem está cometendo outros crimes. A democracia é simplesmente um regime que permita a você não ser escravo nem súdito de ninguém, ser um cidadão, como, aliás, definiu Ésquilo em Os Persas, em 475 a.C., que é a primeira vez que a democracia é definida num escrito, não é? Quem são os atenienses? São aqueles que não são escravos nem súditos de ninguém. Então a democracia surgiu como um movimento de desconstituição de autocracia. Não é um modelo de sociedade ideal. Não é uma sociedade onde só haverá os puros. Não é um processo para separar os bons dos maus. Não é isso. É simplesmente a política que tem como sentido a liberdade. Os homens continuarão, nas democracias, praticando todo tipo de delito. Não é? Quem quer salvar o mundo dos maus, do erro, do desvio, deve procurar uma religião, não política. E assim são os moralistas. De repente surgiu uma leva de moralistas que devem ser, que querem punir todo mundo, limpar, achar que tem que ter uma grande batalha cósmica do bem contra o mal, para sanear completamente a política, varrer tudo, etc. e tal. Os moralistas se dividem em duas categorias. Tem os moralistas, que são moralistas apenas, porque, na verdade, o que eles querem é uma religião e não política. Não é? E tem aqueles que se aproveitam dos moralistas para emplacar uma alternativa autocrática. Então o moralista fala, não, a lei tem que valer para qualquer um. É claro que a lei tem que valer para qualquer um. E cabe à justiça fazer com que a lei valha para qualquer um. Tanto para aquele que queria dar um golpe na democracia, quanto para aquele que bateu a carteira do sujeito na esquina ou trapaceou no peso, vendendo verdura na feira. A lei tem que valer para todo mundo. Mas daí não se pode inferir que politicamente essas coisas se misturem. A esfera da justiça não é a esfera da política. Ou se entende isso, ou então a gente vai querer fazer política com a justiça, o que vai levar a um desastre. A justiça não pode salvar a política. A política tem que ser salva pela própria política, ou não estaremos mais numa democracia. Dos integrantes hoje do Parlamento Nacional brasileiro, vocês verão que a maioria cometeu algum delito. Não todos. Não é? Sempre há exceções, mas que nesse caso confirmam a regra. Muito bem. Cometeu delitos políticos? Não. Cometeu delitos enquanto políticos. É uma obra que eu mando fazer no cara que financiou a minha campanha, é o tomar lá da cá, é o fisiologismo instalado. Imaginem se politicamente eu fosse encarar esses políticos fisiológicos como aqueles que se associaram para delinquir politicamente e assaltar o Estado brasileiro com o objetivo de enfrear o país. Seria um desastre, mas esse desastre está sendo feito agora. Os que estão usando os moralistas, e o senso comum é meio moralista, não é? Então é nadar de braçada fazer isso. Os que estão querendo usar são bolsonaristas, apoiados por conspiracionistas, antiglobalistas, como Olavo de Carvalho e seus fanáticos, entendeu? É a turma que quer chegar ao poder. As Forças Armadas não estão a fim de dar um golpe para colocá-los no poder, eles querem empalmar o poder nas próximas eleições, criando essa confusão, entendeu? Temos que limpar tudo, temos que limpar a política, tirar todos os corruptos. Tirem todos os corruptos do Congresso sem fazer distinção entre os que delinquiram politicamente para alterar a natureza do regime e os que roubaram.
simplesmente para enriquecer, se dar bem na vida, se reeleger, ou se eleger, ou eleger algum parente ou correligionário. Imagine o que vai acontecer. Não tem mais Congresso, não tem quórum suficiente. Vocês estão entendendo? E não será a próxima eleição, daqui a poucos meses, que vai eleger um Congresso de puros e santos. É óbvio que não. Quer dizer, hoje, esse tipo de pensamento só pode passar aos autocratas de esquerda e aos autocratas de direita. Os autocratas de esquerda querem criar o caos, a confusão, para Lula aparecer como salvador em 2018. Os autocratas de direita querem criar a confusão para um salvador que vai botar a ordem na casa ser eleito em 2018. Mas é claro que isso é burro, inclusive, da parte dos autocratas de direita. Porque numa eleição em que haja uma disputa, aquele que permitiu de avião, fizesse faculdade, e um maluco com o Bolsonaro, esse maluco não terá nenhuma chance. Então, vejam, o moralismo, independentemente da boa intenção dos seus agentes, ele está nos levando para uma bifurcação que é horrível. Já pensou ter que escolher entre Lula e Bolsonaro em 2018? Já pensou que ia ter que escolher entre Lula, Bolsonaro e Marina, aquela esquerdista dissimulada, não é? Que quer ser uma Lula de saias em 2018? Não é? Então, você fazer uma campanha fora Temer, porque o Temer teria sido eleito com dinheiro de corrupção, sendo que quem operou a corrupção foi o PT, todo mundo sabe disso, não é? Vice não manda nada, gente, não é? Então, você querer fazer uma campanha fora Temer não é você defender o Estado Democrático de Direito, não. No Estado de Direito, as instituições devem continuar funcionando. Todo apoio à Lava Jato. Vamos lá. Vamos punir todos os corruptos. O que corrompeu roubando R$10 e o que corrompeu assaltando a Petrobras. Não tem problema. Vamos. Mas um movimento político é outra coisa. O Fora Temer é palavra de ordem de um movimento político. E só teria sentido se Temer tivesse cometido algum crime durante o exercício do mandato presente, ao qual ele foi conduzido constitucionalmente. Ao que se saiba, ele não cometeu. Ou então, se eu dissesse, agora é a hora da reforma geral da humanidade e do ser humano. Então, fora todos os políticos que cometeram corrupção, não importa se crimes comuns ou crimes políticos. Aí você não teria Congresso, não haveria transição democrática. Teríamos que colocar um ditador, fechar o Congresso para colocar a ordem na casa? Eu não tenho dúvida que muitos pensam assim. Não é? Nós estamos no meio de analfabetos democráticos e de pessoas que são inimigas da democracia mesmo, que são a favor de ordem, disciplina, hierarquia, obediência, respeito às tradições da civilização ocidental cristã, não é? Essa turma aí, ela quer emplacar a sua proposta conservadora e autoritária nesse momento de confusão. É óbvio que haveria um momento de confusão após o impeachment. Não há um projeto, não é? Não há um projeto democrático estruturado, com ampla base social, não é? Não há esse projeto de fazer a transição democrática no Brasil, e o Temer não foi capaz de fazer isso, porque o Temer teve que governar com a base que ele tinha, que era a base do PT. Não era uma base inventada, não é gente que começou a praticar corrupção depois que o Temer assumiu. Era a base que já tinha esse comportamento político delinquente durante a última década em que o PT controlou o governo federal. E por isso ele tinha esse tipo de base, uma base fisiológica. Só que essa base fisiológica, ela continuou. Ela não sofreu nenhum impeachment.
E se o Temer for cassado pelo TSE, e se tiver culpa que o seja, vai também ser cassada essa base? Ou será ela que vai eleger o substituto do Temer? Vocês estão entendendo que não faz nenhum sentido? Uma base que é mais corrupta do que supostamente o Temer seria, vai eleger o novo presidente, ainda sob o comando de um cara inconfiável como o Rodrigo Maia. Quando isso vai acontecer? Em abril? Não é? Pelo ritmo institucional, vai ser em abril. Aí, durante o mês de maio, governa o Rodrigo Maia, e no final de maio, início de junho, toma posse o novo presidente eleito por essa base corrupta. Acontece que em junho, no final de junho, já começa a campanha eleitoral de 18. Vocês estão entendendo? Esse cara nem vai poder governar, nem vai poder gastar nada, porque vai ser proibido por lei. Há restrições em ano eleitoral. Não é? Ah, nós temos que fazer isso para dar um sinal, mandar uma mensagem. Para quem essa mensagem vai ser mandada? Vocês acham que o sistema político está ouvindo isso aí? Vocês acham que eles vão se sensibilizar com isso? Que quando, se Temer for cassado, a base toda fisiológica, que era a base do PT, e que continua sendo a base do Temer, a base do governo atual, ela vai renunciar por pruridos? Oh, estamos ofendidos, então vamos todos sair. Isso não vai acontecer, pessoal. Não pode haver transição democrática sem transição. Você não pode dar um curto-circuito, um cheque-mate, um cheque mortal na política, no sistema político, porque daí não sairá nada. Se você não quer tomar um atalho autocrático para a democracia, o que é uma impossibilidade em termos, fazer isso é uma irresponsabilidade. Vejam bem, para ficar claro, não é uma irresponsabilidade as instituições condenarem todos os que cometeram qualquer tipo de crime. Nem mesmo Temer, se ele for considerado responsável pela campanha de 2014, juntamente com Dilma. A irresponsabilidade é fazer um movimento político em prol disso. Um movimento político precisa ser feito atualmente no Brasil? É claro que precisa. Precisamos ir às ruas para defender a Lava Jato e para defender as bandeiras que foram às ruas em 2015 e 2016. A prisão de Lula, que era o chefe da quadrilha, não é? Segundo disseram os procuradores, era isso, né? A prisão de Lula, que foi bandeira em 2015 e 2016, a cassação ou abolição do registro partidário do PT, porque o PT em si se organizou a partir da sua direção, comandada por Lula e Dirceu, numa organização criminosa. Ele é a organização criminosa política, independente dos criminosos todos do varejo que possam existir. Não é? Então, a postura democrática nesse momento é apoiar em todos os lugares, e sobretudo nas ruas, a Operação Lava Jato e seus desdobramentos, resgatando as bandeiras que vieram junto com o impeachment. Não é ir para as ruas falar em fora Temer, gente. Isso é uma loucura, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma burrice que não tem tamanho. Primeiro, porque não vai adiantar. O sistema político, ele produz corruptos continuamente. O arcabouço legal não é eficaz nem eficiente para evitar isso. Cada candidato a vereador que surge é um candidato a Renan no futuro. Cada Marina que surge é uma candidata a Lula no futuro. Se um sujeito absolutamente honesto entra nesse sistema, ele acaba sendo envolvido pela dinâmica, pela fisiologia do sistema. É por isso que nós dizemos que existe um sistema. Isso tem que ser corrigido? É claro que tem. Mas isso é proporcional ao nível do nosso capital social. Isso é a diferença entre a Dinamarca ou a Noruega e Uganda ou a Somália. Isso não é proporcional
inversamente a honestidade individual dos agentes, porque quando o agente individual entra no sistema, ou ele vai ser uma ovelha negra, ou ele vai ser uma singularidade, ou ele vai entrar no jogo da política, que há séculos é assim, e não é assim no Brasil. É assim desde o início. A democracia não é um regime moral, é um modo de regulação de conflitos. É um modo não guerreiro de regulação de conflitos. Apenas isto, que permite, ao se exercer, que nós não sejamos transformados em súditos de alguém. Então aí vocês podem ver como é que é reinante, como é que é amplo o analfabetismo democrático e como é que, se a gente não tomar cuidado, isso vai nos jogar no buraco. O Fora Temer hoje, como proposta política, não como procedimento jurídico, o Fora Temer, como proposta política, provavelmente vai ensejar a volta do PT ao poder no Brasil. Um grande abraço e até a próxima semana.